pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e eu tenho escolhido a segunda temporada do Globoplay de Cilada. Pessoal, lembrando que Cilada.com teve até a sexta temporada, a sétima e oitava exclusiva do Globoplay, com o Bruno Mazzeo mesmo sendo o protagonista. Lembrando também que ele é o autor da série, tá? A diferença é que tem a atriz, a Débora Lan, que participa da sétima e oitava temporada. Então vamos lá falar dessa série, que tem uma nota muito boa no IMDb, 7.3 de 10. E a série retrata o quê? Retrata a vida cotidiana do Bruno Mazzeo, que ele trabalha como criador de planilhas numa empresa. E ela trabalha, não se sabe ao certo porque não revela. E aí a série vai mostrando o cotidiano deles, só que o mais engraçado, como a própria série de Cilada, mostra diversas ocasiões. Por exemplo, eu marquei alguns episódios aqui e eu vou citar um pouco. Que nem o Dando Tempo, que um vai se mostrando que superou o outro, mas na verdade não consegue e vai tentando fazer ciúme no outro, essas coisas, até que no final eles conseguem voltar e continuar a vida junto. Tem também o episódio de espiritualidade, que é um dos mais engraçados dessa nova temporada, que mostra que eles têm que buscar alguma coisa para melhorar a vida deles, algo espiritual para dar um verdadeiro up na vida deles. Só que a gente vê que essas coisas não são bem ao certo, né? Tanto que ele vai até num lugar lá que ele não pode abrir a boca, e aí ele tenta fazer yoga, ele não consegue. Então tem cenas assim bem inusitadas. E aí no terceiro episódio, lembrando que são 10, tá? A gente vê o episódio do calor, que também é um dos mais engraçados, e situações cômicas, né? Que como tem muito calor lá no Rio de Janeiro, o ar-condicionado dele quebra, e aí ele vai comprar, o cara quer 12 mil no ar-condicionado, demora mó tempo, e quando chega tem que instalar aquelas burocracia, e fica lá no telefone e tudo mais. Tem também o Vida de Solteiro, que é um que a Débora vai viajar por uns dias. Ele fica sozinho, vai com um amigo dele para uma vulgo festa lá de uma mulher que ele quer pegar, mas na verdade não tem quase mulher. E aí ela sempre ligava para ele, a Débora, para confirmar se ele estava, porque ela é muito ciumenta. E aí ele, quando ele queria enrolar ela uma hora, ele não conseguiu. Só que quando que ela não atendeu, ele voltou, ele encheu a lata, ficou de ressaca. Tanto que a gente vê várias situações engraçadas que nem ele mesmo querendo, ele conseguiria atrair ela. Aí também tem o do dinheiro, que ele está com falta de dinheiro lá, tem que fazer um monte de coisa. Tem também o episódio da crise do 40, aquele verdadeiro quando chega nos 40 anos, não sabe o que faz da vida. Ele fica querendo mudar também de profissão, essas coisas, que ele não está no caminho certo. O Sem Carro também, que é um dos outros mais engraçados, que a gente vê que a Débora estava dirigindo o carro, mas ela não pagou o negócio, e aí depois ele é guinchado, ele vai tentar recuperar o carro, e aí também ele pega o Uber, e o Uber lá, ele começa a falar mal dos motoristas, essas coisas, que não sabe o caminho, que o GPS não funciona, e no final depois ele fica todo bonzinho. Tem também o da chuva, que é um dos outros mais engraçados, que ele acaba até ficando dentro do trabalho, dormindo dentro do trabalho, e depois ele finge que ele está doente no final com ela, mas tem umas situações bem cômicas, até a cena que ela dá o guarda-chuva todo ferrado para ele usar, enquanto ela fica com um bom. E também aquela situação que ele sai do táxi achando que a chuva parou, que ele vai a pé, que vai mais rápido, e a chuva volta e ele se ferra para variar. Tem também o Procurando Emprego, que como eu disse, ele cansou dessa área dele e decide procurar uma outra, só que ele está completamente desatualizado, tanto que ele vai na entrevista, uma mulher pergunta um monte de coisa para ele, ainda mais a Débora tem ideia de colocar espanhol no currículo dele, e ele vai numa entrevista em espanhol, não entende nada que o cara está falando, chega a ser bem engraçado também. E também tem como eu disse, ele vai tentando melhorar de área, até o amigo dele, né, o Gerson lá fica bravo, que ele vai sair, que lá tem café, que eles podem tomar o dia inteiro. Essas coisas de pessoas acomodadas, né, que é o rei da planilha.
até que no final ele não consegue mudar de área e continua ficando no mesmo emprego. E por último, tem um episódio mais revelador, que é o Mãe, pessoal, que é mostrando eles conhecendo pessoas, casais, né, no caso, que têm filhos, e eles, como já estão muitos anos casados, não têm filhos, ela quer ter filho, ele não quer, tanto que ele faz um espermograma lá, mas se enrola inteiro para conseguir fazer. E aí, por último, a gente vê que a mãe dele é aquelas ciumentas compulsivas, ele acaba comprando um brinco minúsculo para ela, que ela fica revoltada, e ele também começa a ficar meio revoltado porque a família dela começa a cobrar que eles vão querer ter um filho. Tanto que eles até tentaram várias vezes lá, quando ela estava no período fértil, até que na última cena ele começa a sentir que ele está com desejo de comer um monte de coisa. E aí falaram que às vezes até o marido, né, consegue perceber essas coisas. E aí quando eles vão fazer o exame de gravidez, a série acaba dessa forma, sem a gente saber se ela estava grávida ou não. Mas eu acredito que estava. Agora vamos para o que eu gostei, Pessoal, essa série está muito divertida. A segunda temporada eu achei muito mais engraçada do que a primeira. O Bruno Mazzeo está muito engraçado em diversas cenas, né? Ele imitando o Alexandre Frota. É impecável, é igualzinho, né? Aquele jeitão dele de machão e depois não sabe falar as coisas e fica enrolando. Tem a parte também que ele fica imitando os influencers, né? E também tem aquela cena lá que ele fica imitando os filósofos, né? Falando um monte de besteira e no final fica falando as letras das músicas nada a ver. Eu também achei bem melhor essa temporada no quesito dos dois, né? Parece que deu mais liga, mais química entre o Bruno Mazzeo e a Débora Lahn. Se tornou muito mais divertida, não é à toa que ela tem uma nota muito boa por ser brasileira, porque assim, pessoal, eu confesso que muita gente tem preconceito por séries brasileiras, tá? Não é só gringo não, tô falando brasileiro no geral mesmo, às vezes prefere ver americana, inglesa, essas coisas, do que as brasileiras, e tem muita coisa boa. O que eu não gostei nessa temporada é que tem aqueles episódios que a gente não acha tão engraçado, mas é que nem eu falei, que nem o Pablo e Luizão. É quesito de gosto e são situações que, mesmo não sendo algo assim que pode ser da nossa vida, que influencia, pode ser de outras pessoas, né? Que nem ele ganhando várias camisas polo, que é muito engraçado, que é a tal da crise dos 40. Mas no geral, essa temporada eu achei muito boa e eu dou uma nota 9, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos, recorrentes, continuem firme aí. Muito obrigado e até a próxima.